Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. E vamos ver a provável escalação do São Paulo para a partida de hoje em casa contra o Vitória. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O Tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, em bolsa, algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro, que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com o Juventude praticamente sacramentadas. E o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. Tem jogador importante voltando para o Tricolor, é isso? Finalmente, o Lucas Moura está de volta, ele que estava se recuperando, né, de um problema no joelho direito, que foi adquirido lá na semifinal do Campeonato Paulista, depois jogou um pouquinho mais, teve complicações e passou de fato com um procedimento ali no joelho direito por conta desse problema na cápsula posterior do joelho. Ele que treinou durante essa semana, já junto com os companheiros, sempre com muito cuidado, não viajou para Curitiba quando o São Paulo acabou sendo eliminado aí da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, mas hoje o clube de fato divulgou que ele estará à disposição do técnico Hernan Crespo. A gente já vinha falando aqui, né, que a expectativa, que a tendência era que ele utilizasse alguns minutos ali do Campeonato Brasileiro, pensando já na semana que vem para o jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores, que vai acontecer fora de casa na terça-feira para o São Paulo. Então, esse jogo agora de sábado justamente serve para isso, para o Lucas adquirir um pouquinho mais de ritmo, afinal ele está muito tempo fora dos gramados, desde o dia 6 de maio que ele não entra em campo. Enfim, é uma ótima notícia e justamente, no dia que o Lucas faz 15 anos que estreou pelo profissional do São Paulo. Exatamente lá em 2010, no dia 8 de agosto, ele estreou alguns minutos ali contra o Atlético Paranaense, inclusive no empate do Campeonato Brasileiro. Ao contrário dele, né, o técnico não vai poder contar com mais dois novos membros aí do departamento médico, que são, como a gente já sabe, o Arboleda, que se machucou no jogo da última quarta-feira, e também o Wendel, que se machucou no jogo anterior. Eles dois se juntam aí ao Oscar, ao Rian, ao Caleri, ao Luiz Gustavo. O departamento médico continua um pouco cheio aí no São Paulo. Beleza, o Lucas volta e vocês acham que vai fazer diferença para esse time do São Paulo, que está precisando de moral, né? Porque depois dessa eliminação, acho que fica um clima meio chato, né? São Paulo vinha muito bem, né, até essa eliminação aí, vinha jogando bem, encaminhando bons resultados, né, Quantas vitórias seguidas? Eram 5 vitórias seguidas, e aí agora, depois dessa eliminação, o clima fica meio chato, né, mas o Lucas, ele é o melhor jogador do time do São Paulo, ele em condições normais aí de temperatura e pressão, é titular desse time, o time vem jogando bem, vem encaminhando vitórias, vem ganhando, não tem jeito, o homem tá bem, tem que botar o homem, se ele tá ali 100%, com condições de jogo, e já pensando exatamente como a Marina disse aí, né, na Conmebol Libertadores, Atlético Nacional, jogo chato, fora de casa, na Colômbia, toda aquela pressão para o São Paulo numa competição que o São Paulo conhece muito bem. Então o Lucas bem tem que jogar. Será? Lá? Não, acho que lá não tem. Colômbia acho que não, né? Depende de onde se não me engano, tem que dar uma olhadinha aí. Sei. Agora o Lucas, a única coisa que a gente tem que ponderar é que evidentemente ele está sem ritmo de jogo nenhum, né? Exatamente. São meses e meses afastado por conta dessa lesão, então ele vai voltar e vai precisar readquirir. Como que readquire? Jogando. Então, mas você colocaria já no primeiro tempo, tem que colocar para jogar, para sentir, para ganhar o ritmo. Quanto mais ele puder jogar, melhor. Então coloca logo. Se ele tem condições, está 100% recuperado, vai pro pau. Eu sou sempre a favor de começar com o cara, porque aí o time tá perdendo. Você coloca o Lucas, ele tem que correr mais. Pro time tentar reverter o resultado. Né? Então, você começando o jogo, tá todo mundo ali, né, na mesma situação, e aí eu acho que ele desenvolve melhor o futebol dele.
o São Paulo está perto de acertar a saída de mais uma jovem promessa para o futebol internacional. Conta pra gente, quem que está saindo, Má? Conto sim, Michele, para trazer um pouquinho de calma aí no programa, né? Vocês estão um pouco exaltados, vamos trazer uma calmaria aqui para o programa, porque os torcedores do São Paulo não estão gostando dessa notícia não, tá? Marcelo Baceggio confirmou a informação do GE. Globo de que o Lucas Ferreira está com as malas aí prontas para a Ucrânia, Shakhtar Donetsk querendo comprar aí a joia do São Paulo por mais ou menos 8 milhões de euros, o que daria pouco menos de 51 milhões de reais. A gente sabe que o São Paulo está passando por um momento financeiro muito complicado e esses tipos de venda já estão acontecendo, como foi com o Matheus Alves agora recentemente para a Rússia. Então, o Lucas Ferreira pode estar saindo do São Paulo por esse valor, 8 milhões de euros. Quero que vocês falem sobre isso daqui a pouquinho. E agora, ontem eu trouxe para vocês a situação do Jandrei, né? Hoje eu trago uma atualização dessa informação de que, de fato, uma proposta foi feita ao São Paulo, ao staff do jogador, para um empréstimo até o final do ano com o Juventude. Então, atualizando essa informação de ontem, até uma porcentagem de um menino da base, de um meia da base, que tem 50% dos direitos do São Paulo, 50% do Juventude. São Paulo também está tentando aí pegar um pouquinho a mais dessa porcentagem junto com esse empréstimo do Jandrei. Então acabou envolvendo esse menino da base também, informação do Gabriel Sá, que eu consegui confirmar para vocês. Tá certo, gente? Então são essas duas notícias, saída do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk de forma definitiva e empréstimo do Jandrei para o Juventude até o final deste ano. Volto com vocês aí. Bom, vamos falar um pouquinho do Jandrei, foi embora, vai embora, no pique. Jandrei não era nem para ter vindo e graças a Deus que está indo, no pique. Adorei essa frase, hein? Assino embaixo. Com fritas. E o Lucas Ferreira? Isso vai fazer falta, Vai fazer né? Mas falta. é aquilo, né, Michele? Hoje em dia, Só que o menino valor, jovem... Barato, Mas hein? São Paulo está precisando, né? Eu sei, quando você precisa muito, fica mais barato, não tem jeito, você não tem poder de barganha. Né? Exato. É bom jogador e está sendo vendido por um preço bem aquém do que ele poderia ser vendido. Vamos ao São Paulo, porque teve notícias quentes do São Paulo. Olha lá, ao fundo está o Morumbis, talvez um dos patrimônios que ainda não venderam, está lá. Ainda por enquanto tá. Por enquanto o Morumbis é do São Paulo. Enquanto é casa própria. A casa é própria. Mas o São Paulo, menos de 24 horas, na verdade, depois da eliminação. 12 horas depois, né? 12 horas depois da eliminação para o Atlético Paranaense, espetaram uma placa lá, pá, vende-se. Ali, chega aí que tem jogador aqui e tal, vamos vender. Henrique do Carmo foi de graça, emprestado. Ainda não. Enfim, está negociando para obrigação de compra ou opção? Ainda não. Ainda não sabe? Acho que uma coisa depende da outra aí. Ainda não. E aí o Lucas Ferreira, que dessa turma toda, dessa geração muito legal, de Cotia, não sei o que, era um dos mais promissores, tá aí... Era o de maior sucesso, né? Mais até que o pronto, Rian, virando porque o Rian titular, era mais badalado, mas era titular. Foi titular isso, e tal. Tem isso. 23 jogos, né, como titular. Negociando, o São Paulo está negociando ele para ir para o Shakhtar. Tá entre 10 e não sei o quê, não, vai ser menos, vai ser mais, vai ser parará. É assim que está o São Paulo, Arnaldo. Tá liquidando 12 horas depois dessa eliminação na Copa do Brasil. É um negócio meio espantoso. Né? Não. Não? Com essa Esperava? direção. Mas você Essa esperava? direção, a liquidação ela está ocorrendo desde que esse projeto foi colocado em Não, você pode curso. esperar, mas espantoso é. Não. Ontem você falava, o pessoal, amanhã vão vender todo mundo. Você não esperava que isso acontecesse. Não, eu imagino que com uma eliminação à frente a menos jogadores fiquem e aí você ainda tem a necessidade de vender mais para atingir suas metas econômicas. Não é nenhuma surpresa para mim. A questão é a seguinte, como tem o derby muito quente, o São Paulo ficou em segundo plano, mas a eliminação do São Paulo traz sequelas, porque o clube não é a situação do Palmeiras, né? Muito diferente, ou a do Flamengo, que foi eliminado, muito diferente. A situação do São Paulo é uma situação muito delicada em aspecto financeiro, né? Então, quando você tem uma eliminação, uma frente a menos, talvez o raciocínio, esse elenco que é curtíssimo, é um elenco menos numeroso do futebol brasileiro, dê conta de duas frentes. Isso é uma falácia porque o respiro ainda não aconteceu, nem para o Palmeiras, nem para o Flamengo. Vai emendar a Libertadores agora. O respiro só vai vir lá na frente, né? Na data da Copa do Brasil, que ainda nem tem sorteio. Então continuam 3 frentes, mesmo para os eliminados, até ter a data da Copa do Brasil.
Só que na parte restante da janela, até setembro, o São Paulo já, em tese, faria vendas, se tivesse propostas minimamente interessantes, e, quiçá, uma outra reposição daqueles que saíram no primeiro semestre, sobretudo lateral direita e zagueiro. Zagueiro é a nova questão. Não foi só estamos liquidando e vendendo. O Arboleda se machucou. Por que o Arboleda se machucou? Porque o Arboleda teve que jogar diversas vezes. Por que o Arboleda teve que jogar diversas vezes? Porque não tem zagueiro. Por que não tem zagueiro? Porque o clube não tem elenco para disputar 3 frentes. É simples. Acho que a coisa nova não é mais uma lesão de titular por excesso de jogos. Não é mais uma venda de jogador da base, é a questão do Jandrei. Essa é uma questão nova. O Jandrei se enfiou um punhal nas próprias costas com aquele papel ridículo que ele exerceu na Arena da Baixada, com ainda, não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa. Nessa situação, pegar a bola, o Massini falou, pô, mas o Jandrei... Eu falei, Massini, não vai ter volta. O cara foi lá, quando ele pega a bola, ele já tá com todo o negócio, toda a pressão, e vai lá bater o último pênalti e coloca a bola na mão do goleiro, ele tá ferrado. Então, o Jandrei, o Carpini, técnico do Juventude, ex-técnico do Jandrei, o Juventude com um problemaço de goleiro lá, o Carpini falou, vamos tirar o Jandrei de lá, os caras querem matar ele lá. E aí o Juventude fez uma proposta. Quem vai pagar o Jandrei é o São Paulo. Pelo menos uma parte do salário vai pagar. O Jandrei não conseguiria, você está vendo aí o estádio ali, ele não conseguiria ir para o sábado no estádio, né? Eu acho, imagino. Olha. Né? Não conseguiria ir, ou ele poderia passar pelo que o Abel passou. Sim. Né? Nesse nível. Isso poderia. Nesse nível. Isso poderia. Não vai, talvez nesse nível. Embora a torcida do São Paulo não esteja fazendo isso nem com os jogadores, né? Com o jogo contra o Atlético na ida, o Jandrei cantaram o nome do Jandrei. Sim. Na ida, né? Só para lembrar, ele jogou a partida de ida. Então, acho que o Jandrei é uma novidade. Agora, a negociação de base, Tironi, eu acho que é uma questão... o São Paulo vende mal porque ele precisa vender e está com uma capacidade de negociação diminuta, né? Então, por isso ele vende mal, né? O interesse da direção, não de futebol, o interesse da presidência do São Paulo, quem bolou o FIDIC, o plano de saneamento, não é o departamento de futebol. O departamento de futebol tem que se enquadrar na diretriz do clube. A meta, o Casares falou isso, deixou escapar nas poucas entrevistas. A minha meta é fechar no azul. Dane-se a Copa do Brasil, dane-se a Libertadores, dane-se o brasileiro, dane-se o time. Embora em algumas situações isso esteja, por exemplo, quanto mais você avança numa fase, mais você ganha e mais você vai se aproximando da meta orçamentária, né? Então, perder uma classificação significa estar devendo também dinheiro, né? Como foi no Paulista, que não chegou na final, como foi na Copa do Brasil. E aí, as joias, eu achei ótima a sua definição, as bijuterias, porque elas custam nada, elas vão sendo liquidadas. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo estuda vender jogador. Uma saída pode ser o atacante Lucas Ferreira ou o Henrique Carmo. O Jandrei também pode estar de saída para o Juventude. O Jandrei que não deve fazer muita falta, até porque a torcida está muito na bronca com ele. E na minha visão, o São Paulo precisa sim de um novo goleiro para ser reserva do Rafael ou até titular. Agora eu quero ver, né, que alguns comentaristas falam, eles torciam muito, né, que o São Paulo fosse eliminado da Copa do Brasil, porque não tinha elenco para disputar 3 competições. Eu sempre falei aqui no canal que eu não concordava com isso, porque um clube que atravessa uma grave crise financeira não podia abrir mão de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil, porque agora, né, sobra apenas o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E já pensou o São Paulo cair numa Libertadores? Ia sobrar apenas o Brasileirão até o fim do ano, como foi no ano passado. E temos que ser sinceros, né, galera? O São Paulo não tem muita chance de ser o campeão brasileiro. Então precisa focar nas Copas. Agora só sobrou a Libertadores. E agora vamos ver a provável escalação do São Paulo para a partida de hoje em casa contra o Vitória, que deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros,
com Alan Franco, Sabino e Ferrarese, na esquerda Enzo Dias e na direita Cédric, e no meio-campo Alisson, Bobadilla e Marcos Antônio, e na frente André Silva e Luciano. Mas na minha visão, a única certeza nessa escalação deve ser o goleiro Rafael e os zagueiros Alan Franco, Sabino e Ferrarese, até porque o Arboleda se machucou e deve ficar de fora por um mês, a não ser que o Crespo mude a formação para 2 zagueiros. O Marcos Antônio também deve jogar, até porque foi poupado no último jogo, assim como o André Silva, mas de resto pode ter muitas mexidas. O Luciano, por exemplo, pode dar lugar para o Ferreirinha ou para o Gonzalo Tapia. O Enzo Dias pode dar lugar para o jovem Patrick. E no meio-campo, né, o Rodriguinho pode ganhar a vaga do Alisson. O Bobadilla pode dar lugar para o Pablo Maia. E por aí vai, né, galera? O Cédric também pode ser poupado. Então, São Paulo pode ter várias mudanças. De olho no jogo dessa terça-feira, que vai ser fora de casa contra o Atlético Nacional, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. E agora vamos ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 37 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Palmeiras com 33, em quarto Bahia com 29, em quinto, Mirassol com 28. Em sexto, Bragantino com 27. Em sétimo, Botafogo com 26. Em oitavo, São Paulo com 25. Em nono, Fluminense. Em décimo, Atlético Mineiro, os dois com 23 pontos. Em 11º, Ceará. Em 12º, Corinthians, os dois com 22 pontos. Em 13º, Internacional com 21. Em 14º, Grêmio com 20. Em 15º, Santos. Em 16º, Vitória, os dois com 18 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento em 17º, Vasco da Gama. Em 18º, Fortaleza, os dois com 15 pontos. E após a partida de hoje contra o Vitória, o São Paulo volta a campo na terça-feira, agora jogando fora de casa contra o Atlético Nacional, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. No dia 16, joga fora de casa contra o Sport. No dia 19, joga em casa contra o Atlético Nacional, pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. E no dia 24, joga em casa contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!